Horácio, a PL 529 de 2020 coloca em risco a existência da Superintendência de Controle de Endemias. O senhor pode nos falar um pouco da história da SUSEM e como é feito esse trabalho de controle de doenças como febre amarela, dengue, malária, entre outras? Sim. A SUSEM foi criada em abril de 1970, por meio de um decreto-lei número 232. Portanto, a SUSEM este ano comemorou 50 anos. E na oportunidade da criação da SUSEM, a missão foi tentar minimizar o impacto que as endemias tinham no estado de São Paulo, em particular a malária e a doença de Chagas, para reduzir o efeito da incidência dessas doenças na população paulista que naquele momento ocupava os espaços, principalmente do oeste do estado de São Paulo, e as endemias causavam grandes transtornos para a ocupação humana do estado. Então, a SUSEM foi criada para desenvolver estudos, pesquisas e controle dessas doenças. E o trabalho, então, na oportunidade, residia principalmente focado na malária, que, por conta das frentes de trabalho, acabava prejudicando os trabalhadores e a instalação dessas pessoas, imigrantes, procedentes da Europa, do Japão. Então, a SUSEM foi criada com esse objetivo. E aí desenvolveu um quadro técnico de pessoal que foi se especializando nesse tipo de trabalho e nesse tipo de estudo. Bem, da verdade, a SUSEM se tornou uma referência para o Brasil, porque o estado de São Paulo foi o primeiro estado do Brasil que se preocupou com essa questão e criou uma estrutura específica para lidar com essas coisas. E, a partir de então, a SUSEM adquiriu uma experiência reconhecida nacional e internacionalmente na produção de estudos sobre isso. Essas doenças são debilitantes nas formas mais graves e agudas e acabam prejudicando a capacidade produtiva das pessoas. Então, a SUSEM desenvolveu esse tipo de trabalho ao longo da sua história e teve sucesso em várias frentes. Por exemplo, a doença de Chagas, que é uma doença que ainda afeta muita gente pelo Brasil, em Minas, em vários estados, a doença de Chagas não tem cura. E ela é uma doença incapacitante, porque ela dá alterações no coração, tem reações muito ruins para a pessoa, para a vida da pessoa. E a SUSEM conseguiu interromper a transmissão vetorial da doença de Chagas, que é feita por um inseto chamado barbeiro, conhecido como barbeiro, que pica as pessoas durante a noite e passa esse parasita que causa essa doença. E a SUSEM, o trabalho da SUSEM, em conjunto com os municípios e com outras instituições da área de saúde, conseguiu evidenciar que a transmissão da doença de Chagas no estado de São Paulo por meio do barbeiro já estava interrompida desde 1985 a partir desses trabalhos. Então, a SUSEM tem uma história de sucesso com a malária. A SUSEM, nas áreas de mata, desenvolveu estudos que aprimoraram o diagnóstico de malária, o controle dos mosquitos, com diversas atividades, com busca ativa de casos para tratamento, que a malária também é uma doença que tem formas que podem levar a óbito, tem que ter essa atenção. E a SUSEM, então, juntou essas histórias. Lá nos idos de 1970, recebeu também a incumbência de atuar no controle da esquistossomose. E a esquistossomose é uma doença também que pode desenvolver formas crônicas debilitantes. E ela é causada por deficiência do saneamento básico. As pessoas entram em contato com os ambientes hídricos e adquirem a doença. A SUSEM fez um trabalho também de busca de casos durante anos para tratamento, diagnóstico e tratamento, e com isso conseguiu praticamente eliminar os casos graves do estado de São Paulo. Então, essa é a história da SUSEM. Ela tem um conjunto de servidores, algo próximo de 1.200 servidores na atualidade, dos quais um pouco menos de 40 pesquisadores de carreira.
o grosso da SUSEM de trabalho é de campo, laboratório e pesquisa. E é essa instituição que está listada nesse nefasto projeto PL 529, encaminhado pelo governo para aprovação, para análise e aprovação na Assembleia Legislativa, com base na economia, com base em razões econômicas, exclusivamente econômicas. Esse projeto não mostra razões técnicas e científicas que justifiquem a extinção da SUSEM juntamente com outras instituições. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Horácio, e qual o impacto, caso a SUSEM realmente seja extinta, qual o impacto para a saúde, principalmente aqui dos moradores do estado de São Paulo? Olha, eu vou dar alguns exemplos que vão demonstrar isso com uma certa clareza. A partir de 2017, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos um surto de febre amarela importante e que resultou na ocorrência de 657 casos. Isso aconteceu até o ano passado, até 2019. Desses 657 casos, nós tivemos 215 óbitos. A febre amarela é uma doença que mata muito. Vocês veem a proporção, né? Quase 1/3 dos casos vão a óbito. E a SUSEM, na oportunidade, em 2017, foi chamada para fazer o levantamento de vetores da febre amarela que circulou, o vírus da febre amarela circulou aqui no entorno de São Paulo, na Serra da Cantareira, nos municípios vizinhos. A SUSEM prontamente tem pesquisadores e técnicos que entendem desse assunto, e eles foram para a área fazer o levantamento dos mosquitos existentes nessa área, que vivem nas copas das árvores. Com esse levantamento, que o estudo de mobilidade do vírus, naquele momento, estava acontecendo em vários estados brasileiros, a SUSEM conseguiu, em conjunto com a Secretaria de Saúde, mapear toda a situação da febre amarela através de óbito de macaco, identificação de vetores, mapeou as áreas de risco, definiu as áreas em que deveria ter a intensificação da vacina contra a febre amarela. Isso foi feito rapidamente. A partir dessa identificação, as equipes de saúde vacinaram, foram atrás das pessoas que residiam nessas áreas de risco, e a população se protegeu contra o vírus e evitou a migração do vírus para o ambiente urbano. A febre amarela no ambiente urbano pode ter consequências desastrosas, e nós temos o Aedes aegypti, que também transmite a dengue aqui em São Paulo, que pode transmitir o vírus da febre amarela e fazer a transmissão da forma urbana da doença. Isso a gente nem imagina, as consequências seriam terríveis. Então, esse trabalho da SUSEM permitiu a contenção da febre amarela, não permitiu que a transmissão progredisse. Então, isso foi uma coisa importantíssima. E agora, a partir de 2019, nós já não tivemos mais casos da febre amarela, porque a população foi vacinada, a vacina é eficiente. Então, a febre amarela é um exemplo da qualidade do trabalho da SUSEM e do significado disso para a sociedade, com a redução de óbitos. E, fora isso, a SUSEM desenvolve um trabalho. Em 1985, a SUSEM foi responsável pela elaboração do primeiro plano de controle e vigilância do Aedes aegypti, já prevendo a questão da dengue, a introdução da dengue e a transmissão da dengue, que hoje é um problema seríssimo, ainda é um problema seríssimo no Brasil e em São Paulo. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2019, aqui em São Paulo, nós tivemos a ocorrência de mais de 437 mil casos de dengue em todo o estado. Em 2020, agora, até abril, nós já tínhamos 50 mil casos de dengue. Com o advento da pandemia do coronavírus, essa situação ficou meio que em banho-maria. Mas a dengue não parou de ocorrer no estado de São Paulo. Recentemente, foram detectados surtos de dengue em municípios de áreas do norte do estado. Em Ribeirão Preto teve uma transmissão importante.
E a SUSEM sempre atuou, então, desde 1985, tanto no desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre a transmissão da doença e a capacidade de transmissão dos vetores da dengue, como no fornecimento de orientações aos municípios da melhor maneira e da forma mais adequada de tentar a contenção da progressão da dengue nesses municípios. Então, a SUSEM tem uma história da dengue que é pioneira no Brasil. A detecção do mosquito, a Aedes aegypti, a reintrodução do mosquito transmissor da dengue no Brasil foi no começo dos anos 80. Já em 85, a SUSEM tinha preocupação com a dengue e idealizou esse programa de vigilância e controle. Então, a instituição ela tem uma preocupação de trabalhos que afetam diretamente a população. E a gente imagina que a extinção da SUSEM vai causar um transtorno muito grande, até porque a Secretaria de Estado da Saúde não tem pessoal habilitado, capacitado e especializado para desenvolver esse trabalho. Não existe na Secretaria esse tipo de atividade. Quem faz busca de campo, pesquisa de laboratório, identificação de vetores, basicamente é a SUSEM. Então, a extinção da SUSEM elimina a possibilidade de sequência desses trabalhos. Então, esse é o grande risco que nós temos com a extinção da SUSEM para o estado de São Paulo, que é lamentável a insensibilidade de quem planejou, de quem organizou esse PL e não prevê esse tipo de coisa. Não há possibilidade de nenhuma instituição agregada à Secretaria de Saúde de desenvolvimento dessas atividades que a SUSEM faz. Por isso, a preocupação nesse momento com o PL 529.